Hoje nós vamos estudar sobre o Tribunal de Cristo e os galardões. Deixa eu colocar ali. Vamos ler porque nós já lemos. Nós vamos estudar sobre esse tribunal. O principal é sabermos que ele não é um tribunal que julgará para condenar ou para salvar. Só comparece diante desse tribunal salvo. Quando no versículo diz que todos comparecerão, todos os que foram arrebatados. Ele está dizendo todos os homens. Ele está dizendo todos que foram arrebatados. Por isso que diz que todos comparecerão diante desse tribunal. Todos os que foram arrebatados. Quando é que ele vai acontecer? Assim que a igreja for arrebatada, que vai acontecer esse tribunal. Mas o mais importante é que saibamos que não é para julgamento de salvação ou condenação. É para julgamento de obras. Para conceder galardão. E o mais importante também, uma coisa muito interessante, que nós aqui na Terra conhecemos muitos tribunais que se levantam para julgar as nossas causas, né? Muitas, às vezes entramos em litígio e os juízes têm que julgar qual é a parte que está com a razão. Este tribunal não, ele é único. Nunca ouvimos falar aqui na Terra de um tribunal que se levanta para julgar causa de alguém, para conceder prêmios. Toda vez que um tribunal se levanta aqui na Terra é para condenar alguém. Alguém será condenado. Neste tribunal não haverá condenação nele. Ele é único. Ele se levanta para entregar galardões àqueles que trabalharam na obra do Senhor. O Tribunal de Cristo julgará as obras e os atos dos crentes, recompensando-os ou não pelo que fizeram em sua vida. Neste tribunal, todos os fiéis em Cristo serão galardoados com justiça. Como é um tribunal que vai julgar as obras, o mais importante é nós aprendermos como fazê-las, para que nós não façamos estas obras e fica como se estivesse sido feito de uma forma que o Senhor não aceita, devido aos motivos, os materiais que usamos. Então eu trouxe essa parte que vai até um pouco assim, fora do que a revista colocou, mas eu quis trazer para que nós possamos entender, né, sobre qual alicerce, sobre qual material usar, para que nós possamos fazer a obra do Senhor, não que estejamos visando isso, né? Não que estejamos trabalhando apenas para isso, para receber galardão. Mas como o Senhor, Ele, porque tudo é dele, por Ele, para Ele, e Ele mesmo decidiu que irá nos galardoar, né? Então vamos fazer de uma forma que quando chegarmos lá não sejamos envergonhados naquele dia, né? Que possamos receber alguma pedra na coroa, alguma coroa de justiça ou de glória, ou aqui o Senhor julgar que mereçamos, né? E este tribunal, e estas obras que nós vamos fazer para ser julgadas neste tribunal, é muito interessante, porque como tudo é do Senhor, tudo é por Ele, tudo é para Ele, até as obras que nós fazemos não é nosso mérito. Elas não são obras meritórias. Nós não merecemos, porque tudo que nós fazemos é o Senhor que nos usa. Então, através do tribunal desse, que se levanta, nós percebemos quanto o nosso Deus é bom. Que Ele nos usa, porque nós mesmos nós não somos incapazes de fazer qualquer coisa. Ele nos usa e ainda nos galardoa por isso. Ele ainda nos presenteia ainda por aquilo que estamos fazendo através dele, porque nós não fazemos nada, somos apenas um instrumento, Ele que nos usa, então Ele faz tudo. Num mundo desse, se o Senhor não estiver
estiver no nosso meio, não estiver guiando, não estiver no controle de tudo, nem isso, nem para isso nós temos capacidade. Porque podemos fazer assim, como homens, com a inteligência que temos, mas o Senhor receberá. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Então, nesse tribunal de Cristo nós vemos quanto o nosso Deus, quanto Jesus é bom. Além da cruz, né? E a sua bondade não terminou somente ali. Todo o tempo Ele trabalha em nós, todo o tempo Ele nos corrige, todo o tempo Ele nos ensina e ainda nos galardoa por isso, né? Todos nós edificamos sobre o alicerce, que é Cristo. Mas alguns usam materiais de boa qualidade, outros nem tanto assim. O tipo de material que usamos determina o tipo de recompensa que receberemos. Em primeiro lugar, devemos construir sobre o alicerce apropriado. Está lá em 1 Coríntios 3, do versículo 10 a 11. Qual é o alicerce apropriado? Jesus Cristo. Muitas vezes nós temos construído sobre um alicerce que não é Jesus. Muitas vezes temos construído sobre um alicerce que não trará glória ao nome do Senhor, mas glória própria. Então o alicerce que nós temos que construir sobre ele é Jesus, porque a glória é dele e ele não a dá a ninguém. Em segundo lugar, devemos construir com os materiais apropriados, que está lá em 1 Coríntios do 3, capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Ali, Paulo descreve dois tipos de materiais, é o que nós vamos estudar hoje, né? É o ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais são permanentes, são belos, são valiosos e difíceis de obter. E ele também cita outro tipo de material. Este não vai passar pelo fogo, né? E quando nós formos julgados por todas as obras que fazemos, ela será passada pelo fogo, passaremos pela prova de fogo, né? Do Senhor Jesus. Se o material se queimar, se ele desaparecer, como a madeira, o feno e a palha, nós não receberemos galardão nenhum. Mas se ele permanecer como o ouro, como a prata e as pedras preciosas, aí sim seremos galardoados, né? Então, os materiais que devemos construir são ouro, prata e pedras preciosas. Obras que devemos fazer que permaneçam. Não devemos construir com madeira, nem com feno, nem com palha. Travou aqui, tia. Passa ali para mim, por favor. Em terceiro lugar, devemos construir de acordo com um projeto apropriado. 1 Coríntios 3, do versículo 18 ao 20. Alguns ficam perplexos quando descobrem que não se pode dirigir uma igreja da mesma forma que se administra um negócio. O que mais nós vemos hoje são pastores dirigindo igreja e governando ela como se ela fosse um negócio. Vemos hoje nas igrejas onde se estabelecem cotas, estabelecem números como se fosse uma empresa. Determina-se quantas pessoas deverão ser salvas naquele período de tempo para que sejam batizados e levados a tal lugar, para que todos vejam quanto a igreja está trabalhando e como aquela igreja está prosperando. E muitas vezes esse objetivo não é alcançado, porque ninguém vai obrigar ninguém a aceitar Jesus. Ninguém vai obrigar homem nenhum ou mulher nenhum a aceitar Jesus e ser batizado. Então, estabelecer cotas dentro de uma igreja antibíblica. Estabelecer cotas para salvação, onde já se viu isso? Mas nós estamos vendo isso. Não só em igrejas
tão próximas a nós, mas nós vemos isso em todo o universo de igrejas. São poucas que não adotaram esse tipo de técnica. Isso é antibíblico, porque igreja não é negócio. Hoje se estabelece a quantidade de dízimo que você deverá levar, a quantidade exata de tantos reais ou tantos dólares para a sede, estabelecendo cotas também. Deus não aprova esse tipo de coisa, porque a igreja não é negócio. Então, quando se constrói com esse tipo de projeto, que é um projeto antibíblico, Deus não está nisso. Nós devemos compreender que a igreja do Senhor não é uma empresa comercial. Ela é um edifício espiritual. E quem o edifica é o próprio Deus. Ele que estabelece todas as coisas dentro da sua igreja, né? O funcionamento de uma igreja é totalmente distinto de uma empresa. O mundo depende da promoção, do prestígio, da influência, do dinheiro e de pessoas importantes. Por isso a gente vê a corrupção tomar conta de muitas empresas, muitos roubos, muitas falcatruas, não somente de empresas, mas de política. Porque aonde o homem está, caído como é, com certeza as coisas não darão tão certo assim. Aqui e ali haverá uma falcatrua. Na igreja do Senhor não deve ser assim, porque é um edifício espiritual. E muitas vezes nós temos visto isso acontecer dentro da igreja do Senhor. Ah, mas por quê? Como pode acontecer isso dentro da igreja? Porque fizeram a construção sobre um projeto que não é o projeto de Deus. Sobre um projeto inapropriado. Confundindo igreja com empresa. A igreja depende da oração, do poder do Espírito Santo, que muitos têm deixado de mão, deixado de lado. Oração quase não se ora. Aí muitos dizem, mas eu estou orando em casa, eu oro em casa. Pode ser até que seja, irmãos. Uns ou outros orem, mas tem aquele compromisso de todo tempo estar ali, orando. É difícil. Orar não é coisa fácil. Orar é tão difícil que você se ajoelha para orar, daqui a pouco você está cochilando. É muito difícil orar. É muito difícil. É muito complicado orar. Então, nós temos que ter muita força de vontade e direção de Deus e poder de Deus, para que nós possamos fazer a obra da maneira que Ele quer, da maneira que Ele quer, principalmente nesse quesito oração, porque é difícil sim, mas não é impossível. Poder do Espírito Santo, que é o que a igreja depende também. Tudo que se faz na igreja é pelo Espírito Santo. Será que tudo que se faz na igreja é pelo poder do Espírito Santo? Temos visto tantas pessoas, em nome de Deus, fazendo tantas coisas dentro das igrejas. Quando Deus manda, eu faço mesmo, eu falo mesmo, porque quando Ele manda, eu não obedeço a homem, eu obedeço só ao Espírito Santo. Se você não obedece nem ao homem que você está vendo, como é que você vai obedecer ao Espírito Santo que você nem vê? Isso é uma conversa fiada. Isso é coisa de quem desobediente, que quer fazer o que vem dentro na telha, sem dar satisfação para ninguém. Se você não obedece aquele a que você está sujeito, para que possa obedecer, se você não faz isso, como você vai obedecer ao Espírito Santo? Como? E o Espírito Santo, a voz dele é tão sensível, o Espírito Santo é tão sensível, que qualquer coisinha ele se afasta. E temos visto muito isso em pregações, né, irmãos? Muitas vezes, a gente vê, não só eu vejo, mas os irmãos também, pessoas com o microfone na mão, sai dando catracada. Quando é Deus que manda, irmãos, a gente apanha rindo, nem sente. Mas quando não é, a lapada dói dobrada. Porque quando é o nosso pastor que está falando,
o nosso Deus que está falando, né? Nós sabemos que é para correção, mas quando é o homem, irmãos, não dá muito certo, né? Saem muitas pessoas feridas dentro da igreja, saem muitas pessoas, talvez nunca mais nem voltem, né? Por conta disso. Coloca-se tudo na conta do Espírito Santo e não traz para si a responsabilidade de saber que o que você está falando é por você. É você que está falando. O Espírito Santo não está mandando, nem nada. Você viu alguma coisa no irmão? Eu estou com um frio danado, eu estou até tremendo. Meu Deus. Muitas vezes o irmão vê alguma coisa na nossa vida, na vida dos irmãos mesmo, aí ele mesmo quer corrigir. Ele mesmo quer corrigir. Olha, irmãos, quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Nem sou eu, nem é você. Então, muitas vezes a gente quer corrigir. Não, mas ele tem que mudar. Ele tem que ser assim, ele tem que ser assado. Espera em Deus, porque Deus é quem corrige as pessoas. Deus é que vai colocando tudo no lugar. Tem que ter um tempo, irmãos. Quando você vai subir uma escada, você não tem um tempo de passar de um degrau para o outro. Se fosse tão rápido assim, uma passada só, você já estava lá em cima. Dessa mesma maneira, é a nossa vida cristã. Deus, se assim que a gente aceitasse a Jesus, Ele aparasse as nossas arestas, pegasse e aparasse duas vezes, a gente já caía mortinho. Porque muitas vezes a gente tem costumes tão enraizados, que se forem tirados de nós, nós não conseguiremos resistir. Muitas vezes a gente vem até sucumbir mesmo, porque já faz tanto parte da nossa vida. E por isso que o Senhor, Ele vem trabalhando paulatinamente, devagar, né? Às vezes trabalha no crente 10 anos, 20 anos, 30 anos. Um crente, para ele estar pronto mesmo para fazer a obra do Senhor, são muitos anos, irmãos. São muitos anos o Senhor, o Espírito Santo trabalhando nas nossas vidas, para que quando formos darmos fruto e fazermos a obra do Senhor, não seja baseado com materiais tipo feno, palha, madeira, para quando vier o fogo da aprovação, para quando vier o fogo do julgamento das nossas obras, elas não sofram detrimento. Por isso tem que haver um trabalhar do Espírito Santo. Aí Deus pode usar assim, como usa um irmão, outro irmão, igual no exemplo que o pastor deu aqui na última pregação, quando você vai no rio, vê aquelas pedrinhas, todas lisinhas, vai uma batendo na outra, e com aquele atrito, ela vai ficando lisinha. Dessa mesma maneira somos nós. Deus, muitas vezes, nos usa como chicote, mas quando Ele usa, né, para corrigir alguém, mas é Ele que está usando, né? Eu não vou querer te corrigir, não. E até quando você percebe que o Senhor está te usando dessa maneira, se você não tiver misericórdia do irmão, o negócio vira para o seu lado. Isso é tão sério, irmãos. Isso é tão sério porque você está lidando com vidas para viver na eternidade. Vidas que o Senhor um dia irá arrebatar. Vidas que entrarão no céu dos céus pelas portas e morarão contigo ali. Então nós temos que ter misericórdia dos irmãos, como Deus teve misericórdia de nós. Mas não, nós só queremos julgar, nós só queremos apontar, nós só queremos colocar as pessoas no inferno. Não temos misericórdia de ninguém, não temos amor por ninguém, só queremos julgar e apontar. Não que vamos passar a mão sobre a cabeça de ninguém, não estou dizendo isso. Estou dizendo que quando o Senhor estiver te usando como chicote para corrigir alguém, tenha misericórdia da pessoa. Tem várias e várias maneiras de se falar. Tem várias e várias maneiras de você mostrar qual é a posição que Deus quer na vida dessa pessoa, né? Então, voltando aqui, a igreja depende da oração, do poder do Espírito Santo, da humildade, que é o que não temos visto muito, principalmente nos nossos púlpitos, né? As pessoas que já conseguem falar meia dúzia de palavras, já se amontam na arrogância, e quando vai sair, descendo as escadas, não cumprimenta ninguém, não fala com ninguém, já é o cara. Eu estava até comentando com o pastor agora há pouco, nós temos visto muitos pastores que quando o rebanho cresce, eu estava até comparando das pessoas que quando envelhecem também,
Estava fazendo essa comparação. As pessoas envelhecem e acham que por ela já ser mais velha, ter lá para os seus 60, 70 anos, já pode falar o que quiser, já pode sair falando palavrões na mídia, em qualquer lugar, em qualquer reunião que está, e acha que todas as pessoas têm que aceitar, porque ele já é um ancião, então ele pode falar o que quiser, que ele já viveu muito, ele está liberado para isso. Não está, não. Não está liberado, não. Da mesma maneira, são pastores hoje que vemos, quando o rebanho vai crescendo, o compromisso dele proporcionalmente inverso ao crescimento do seu rebanho. Quanto mais o rebanho cresce, mais o compromisso dele diminui. Você vê que ele se torna uma pessoa arrogante, não tem humildade, não ora mais, não busca mais o Espírito Santo, não busca mais a comunhão com os irmãos. Nós temos visto isso várias e várias vezes. Muitas vezes a gente olha e vê aí tantas igrejas tão grandes, tantos, como se fossem impérios, não é? E pastores que poderiam, principalmente os que fundaram ela, pastores novos até. A gente vê aqui em Brasília, eu nasci aqui, então eu conheço muitos, tem morrido, irmãos, de uma forma, se você olha, mas não é possível, gente. Mas não é possível. Por que esse irmão foi ceifar tanta obra que ele tinha que fazer? Com certeza, fez alguma caca, como diz a Gisele. Com certeza, pisou no tomate. Porque um rebanho daquele tamanho, uma igreja daquele tamanho, com tanta coisa ainda para se fazer, Deus já recolheu. Muitas vezes Deus recolhe, abrevia, da mesma maneira que Ele aumenta os nossos anos de vida, Ele também abrevia. Por causa disso, por causa da nossa arrogância, por causa da nossa falta de humildade. Porque nós temos que entender que, apesar de termos aceitado o segundo Adão, o sangue do velho Adão ainda circula nas nossas veias. Qualquer vacilo, qualquer inclinação, como diz Paulo, toda inclinação para a carne é inimizade contra Deus. Então há uma linha muito tênue entre servir e não servir, entre fazer a vontade do Senhor e não fazer. Então temos que estar atentos para esse tipo de coisa, para que nossas obras possam ser aprovadas nesse tribunal que estamos falando sobre ele hoje. Então a igreja que imita o mundo pode parecer bem sucedida neste mundo, mas na eternidade se transformará em cinzas. Porque se fizermos as nossas obras, né, com esse tipo de material, feno, palha e madeira, elas não subsistirão. Em quarto lugar, devemos construir pelo motivo certo. Nós construímos muitas vezes pelo motivo errado, né? A glória do Senhor, irmãos, é uma coisa tão maravilhosa, tão sublime. E ela não fica todo o tempo conosco. O Espírito Santo sim. Mas a glória não. A glória vem, nos envolve e depois ela volta para o dono dela. Muitas vezes nós fazemos a obra do Senhor querendo essa glória. Querendo essa glória. Temos visto isso no nosso meio. Temos visto isso na igreja hoje. Muitos cantores, muitos pregadores, né? Quer usurpar essa glória, mas a glória é dele, somente dele. E se você faz alguma obra, se constrói usando esses materiais, como madeira, feno e palha, querendo essa glória, esta obra não subsistirá. Tudo o que fazemos é para a honra e para a glória do Senhor. Por isso que dizemos como Elias, que ele cresça e eu diminua. Cantamos até um hino aqui assim, que ele cresça e eu diminua. Porque quando olharem para nós, eles não têm que ver necessariamente o nosso rosto, mas têm que ver Deus trabalhando nas nossas vidas, sabendo que tudo que fazemos é dele, é por ele e é para ele. Então toda a honra, toda a glória, todo o louvor é dele. Se fizermos, João Batista que falou isso, é tanto nome que a gente confunde, né? Quando João Batista disse isso, que ele cresça e eu diminua, é isso que nós temos que fazer, irmãos. Que ele cresça todos os dias e nós diminuamos todos os dias.
Se não for assim, a nossa obra não subsistirá. Porque a glória é dele. É dele. É dele. Não foi eu nem você que morreu na cruz. Então como nós queremos essa glória? Por isso que é dele, só dele. Está funcionando aqui, tá? Tá. O tribunal de Cristo e os crentes. Todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. É o julgamento propriamente dito, né? Aí aqui a gente vê essa imagem, eu achei essa imagem muito interessante, que eles fizeram, né? Você pode ver que ele não está sobre a terra. Você vê nuvem aqui, nuvem. Por que isso? Porque este tribunal, ele será nos ares, né? Porque quando esse tribunal se levantar para julgar os crentes, vai ser assim, logo após o arrebatamento da igreja, né? A igreja é arrebatada, nós falamos sobre isso na aula passada. Quando a igreja é arrebatada, antes das bodas, né? Antes das bodas, que vai ser a maior festa de núpcias do universo, que é a igreja e o seu noivo, né? Vai haver o julgamento nesse tribunal das obras. Aí sim, depois que os crentes forem galardoados, uns sim, outros não, aí sim haverá as obras. Por isso que ele colocou aqui, aí ele colocou esses pergaminhos, né, que fala sobre os livros. Mais na frente, nas outras lições, nós vamos falar sobre os livros que se abrem. Não sei se vai falar sobre isso, mas eu vou encaixar isso em qualquer uma dessas lições para falar sobre esses livros. Esses aqui, especificamente, são os livros das obras dos crentes, né? Porque vai se julgar essas obras, não será julgado os crentes, mas sim as obras. O julgamento, todos os crentes já transformados e com um corpo incorruptível vão comparecer perante o tribunal de Cristo. Porque é assim, ocorre o arrebatamento, né? Os crentes são arrebatados, o corpo é transformado num corpo incorruptível, comparece nesse tribunal antes do casamento propriamente dito. Tá? Aí, a ordem é essa. Há o arrebatamento, comparece nesse tribunal, ocorre as bodas, entra dentro da cidade para as bodas, para a festa nupcial da igreja com o seu noivo. Né? Não se trata de julgamento de pecado, né? Pois os que serão julgados já são salvos. Os ímpios é que passarão pelo julgamento de suas obras e pecado no trono branco, que depois também nós vamos falar sobre ele. Os salvos, desde que permaneçam fiéis, não mais passarão por qualquer tipo de condenação. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estar em Cristo é a condição indispensável para ter sido salvo e permanecer salvo. Neste tribunal serão julgadas as obras dos salvos que foram praticadas na terra, a fim de que recebam ou não galardão. Os que sofrerem detrimento não receberão, né? O tribunal de Cristo e os crentes. Segundo Eurico, acontecerá no dia em que Jesus voltar. Naquele grande dia, todos os crentes que permanecerem fiéis ao Senhor, servindo a Ele com integridade, receberão a sua recompensa. Quando se dará? Antes das bodas, né? Como eu tinha dito. O tribunal de Cristo e os crentes. Não temos dúvidas e podemos afirmar, segundo a palavra de Deus, que o juiz será nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Porque toda a autoridade lhe foi dada. Então, ele será o juiz. Aí você fala, mas ele é o juiz? Ele não é advogado? É advogado hoje, irmãos. Hoje ele é advogado. Mas a partir do momento que a igreja for arrebatada, ele não mais será advogado, será juiz. Foi-lhe dado todo o juízo, né? O Pai entregou a Jesus todo o juízo. João 5:22. Somente Deus e o seu Filho no universo têm o direito legítimo de julgar os homens. Queira ou não, ninguém escapará da justiça do Todo-Poderoso. Isaías 43:13. Então, o juízo está nas mãos de Jesus, porque foi dado a ele todo o juízo e todo o poder de julgar. Nada mais justo, né, irmãos? Porque foi ele que morreu naquela cruz ali.
para que nós estivéssemos aqui hoje. Nada mais justo que ele ser o juiz, né? As obras do crente e o julgamento. O julgamento será preciso, pois passará pelo crivo do Senhor Jesus. Muitos fazem a obra de Deus e praticam boas ações apenas para serem vistos pelos homens. Buscam satisfazer seus interesses pessoais, seus próprios galardões. Mas a palavra de Deus diz que todas as obras serão provadas pelo fogo. O fogo divino vai purificar e revelar qual é a verdadeira intenção do coração. Isso é o mais importante, né? Nós temos esse entendimento que a obra que você faz, né, ela poderá sofrer detrimento dependendo da intenção. Você está fazendo com qual intenção? Você está fazendo com a intenção de edificar? Você está fazendo com a intenção de fazer o reino crescer? Ou você está fazendo com a intenção de se glorificar? Né? Então temos que ter muito cuidado com até o hino que cantamos, né, irmãos? Até o hino que cantamos, o hino que tocamos, uma palavra que damos. É para quem que você está fazendo, né? E esse julgamento será preciso, né? Não haverá dúvida. Quem vai julgar é Jesus. O que será julgado? Os motivos, os materiais e os métodos. Foi o que falamos agora há pouco. Né? Todos os nossos motivos, todos os materiais que vamos usar e todos os métodos que vamos usar, né, serão julgados nesse tribunal. As obras do crente e o julgamento de Cristo. Obras de ouro são obras que glorificam, não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Ouro, prata e pedras preciosas. Esses materiais serão os materiais que receberão das obras que foram feitas através deles e receberão galardão, né? Na Bíblia, ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas divinas. Podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. Obras praticadas por crentes que têm um espírito quebrantado e contrito. Essas foram feitas em Deus, ou seja, em parceria, comunhão com o Senhor. Quando usamos bem os talentos dados por Deus, realizamos obras de ouro. São obras que glorificam não o nosso nome ou ministério, mas a Deus. Quando ele fala aqui desses talentos, né, que são os dons que o Senhor nos dá o nosso tempo, a nossa vida, as habilidades naturais que temos, ou dons espirituais que o Senhor nos dá, nós temos que usar tudo isso que o Senhor nos dá, até o nosso tempo, para glorificar ao Senhor, para exaltar o nome do Senhor. Aí sim, são obras de ouro, de prata, de pedras preciosas. Aí sim, receberemos galardão. Mas se for feito ao contrário disso, com certeza não. E muitas vezes o que nós temos visto dentro das nossas igrejas, eu observo muito isso, porque, não sei, tem uma coisa que eu tenho ódio mesmo, é de profetinha vagabundo dentro da igreja. Uns vagabundos que chegam aqui dentro da igreja pegando o microfone e sai botando a mão na cabeça do povo, mentindo, Deus não está dando nada. Você está vendo que é mentira e fica enganando os irmãos. Quantas pessoas que eu conheço que foram destruídas por causa de uma profecia que nem era de Deus? Quantas pessoas que largaram tudo, venderam tudo e se danaram para o Nordeste da vida, ou para onde quer que seja, ou para o Sul, ou não interessa o lugar, ou até Estados Unidos, ou onde quer que seja, sem a direção de Deus, por causa de uma profecia de um vagabundo que pegou um microfone aqui para se amostrar, para dizer que é o cara, que é o sábio, que isso, que aquilo. Deus não estava no negócio, só botando a mão e acabando com a vida. Não tem amor, não tem misericórdia por aquela pessoa que está ali como uma ovelha. Ovelha é ovelha, irmãos. Ovelha, qualquer crítica que você dá nela já começa toda a se tremer e fica lá acuada no cantinho dela. Ovelha é ovelha. Ovelha, ela não tem a maturidade que um membro mais antigo tem, já do ministério, de um pastor, de um presbítero, de um evangelista. Ela é ovelha. Aí lá vem um pianta, bota a mão na cabeça e pode ir que eu estou nesse negócio, aí vai, quebra a cara, acaba com a família. Aí quando volta, vão todo arrebentado, os filhos acabaram com a vida, acabou com o casamento, por causa de uma profecia. Então, pode até ter o dom, mas muitas vezes não é o Senhor que está usando.
É a própria carne, é o próprio homem. E muitas vezes até o diabo. E a pessoa que está recebendo, ela não tem o discernimento. Ela não sabe se é ou se não é. Por isso que temos que pedir, irmãos, discernimento. Discernimento. Para reconhecermos os espíritos. Discernimento de espíritos. Para saber se quem está sendo, a pessoa que está sendo usada, se é por Deus, se é pelo diabo ou se é carne. Mas isso é só com o tempo. Da mesma maneira que Deus vai aparando as arestas com o tempo, esse tipo de coisa nós também vamos aprendendo com o tempo. Mas enquanto isso, até que você não tenha essa experiência toda, fique com a pulga aí atrás da orelha e cuidado. Na tipologia bíblica, a prata é símbolo de redenção. No Antigo Testamento, a redenção dos filhos de Israel era paga em prata. No Novo Testamento, simboliza a redenção feita por Cristo, que é um dos materiais, né? Ouro e prata. Ouro, realeza, prata, redenção. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo. E você pode observar que aqui ouro, né? Cadê? Aqui. Os que eles fizeram para a glória de Deus. Prata, redenção, simboliza a redenção de Cristo, né? E pedras preciosas, obras do Espírito Santo. Então, Deus, o Filho e o Espírito Santo. As pedras preciosas são símbolos do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Os crentes que possuem os dons espirituais têm o adorno do Espírito Santo. São obras feitas pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Tem que ser feito pelo poder. Que são as pedras preciosas, são os adornos que o Senhor tem para dar para a sua noiva. Então, quando usamos os dons, quando o Senhor nos usa através dos dons, Ele nos dá esses dons e nos usa, é para a glória dEle, não para a nossa glória, não para nos beneficiarmos. Tem profeta tão vagabundo que ele fica vendendo o dom de Deus. Ele vende uma profecia que irmão, lá em casa está precisando disso, está precisando daquilo, está não sei o quê. Cria vergonha na sua cara, vá trabalhar. Se a pessoa sentir de dar, amém. Mas não fique querendo explorar as pessoas, não. Igual muito gerente de banco, que você vai lá fazer um empréstimo e quer fazer uma venda casada. Aí tem esse seguro ali, filho, você já está pedindo um empréstimo. Eu já estou com a corda no pescoço, você ainda está querendo me vender um seguro. Que seguro, eu quero dinheiro para comprar pão. Está feito esse profeta vagabundo que chega dentro da igreja e bota a mão aqui, Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Muitas vezes é até Deus mesmo que está usando, sabe? Mas aí ele pega e quer vender o dom de Deus. Ai, estou sentindo. Aqui mesmo. Tem gente assim. Aqui. Estou sentindo que você tem que me dar esse relógio aí. Que o Espírito Santo falou aqui comigo. É a própria da irmã deu. Aí você tem que me levar para tal lugar, para tal lugar. É o Espírito Santo que está mandando, não sei o quê. Meu Deus. Só Jesus. Só Jesus. E nós também, quando tivermos maturidade suficiente para não cairmos nesse tipo de coisa, quando éramos do mundo, era cavalo do diabo, éramos cavalo do diabo, e agora a gente vem para dentro da igreja para ser cavalo de crente, é? Você é livre. Deus te trouxe para a liberdade que é em Cristo, nem para ser cavalo do diabo, nem para ser cavalo de crente. Eu já fui cavalo de crente, irmãos. Muitos anos, uns 6 anos. Novo crente, novo convertido, né? Por isso que eu falo, por isso que eu tenho ódio disso. Quando eu lembro, irmãos, sobe assim, né? Por isso que eu falo sobre esse tipo de coisa, para que você não passe por esse caminho. Não seja cavalo de ninguém. Você não é cavalo de ninguém, você é ovelha. Então, toma cuidado com esse tipo de coisa. Não entre por esse caminho, não. Quando você vê que o negócio está passando um pouquinho dos limites, põe o pé no freio. As obras do crente e o julgamento de Cristo. As obras que perecerão. Madeira. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Esse texto mostra que haverá crentes cujas obras não subsistirão quando passarem pelo crivo do fogo de Deus. Observe, madeira. Na Bíblia, madeira é símbolo das coisas humanas, é uma figura da árvore que cresce por si mesma.
Há crentes que fazem muitas coisas, mas buscando a glória humana. No fogo do julgamento eles vão desaparecer. Há quem trabalha muito na igreja, mas não faz para a glória de Deus. Madeira não resiste ao fogo, né? Quando a gente olha esse tipo de obra aqui, a gente lembra de Caim, né? Que ele matou o irmão, né? Que ele quis oferecer um sacrifício segundo a vontade dele. Não é segundo a nossa vontade, não. É segundo a vontade do dono da obra. É segundo a vontade do Senhor, é Ele que fala. Nós não aceitamos Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, então Ele manda, a gente obedece, não tem nem muito o que questionar. Quando é Ele, né? Quando é Ele. Temos que ter esse discernimento, quando é Ele e quando não é Ele. Feno é capim, erva seca. São obras aparentes, mas sem consistência, sem vida, tal como erva seca. O capim é perecível e representa as obras dos crentes que trabalham somente buscando a glória e a fama para si. Infelizmente, nos dias atuais, há muitos pregadores e cantores que só realizam a obra de Deus pelo dinheiro, ou se o evento tiver destaque na mídia. Esses já receberam o seu galardão aqui mesmo. Ora, você é um cantor, aí já está aí com seus 3, 5, 6, 10 CDs gravados, aí você vai cantar numa igreja tal, e aí você cobra 50, 60, 70 mil horas. Você já está sendo pago pelo que você já está fazendo. Você ainda quer galardão ainda. De graça receber, de graça deles. Eu concordo que se dê sim uma ajuda, mas isso é exploração. E esse tipo de coisa acontece por culpa de não só cantores, pregadores também. Uma palavrazinha de meia hora. Só ele tem Bíblia, né? Ninguém mais tem Bíblia. É só ele. A Bíblia foi feita só para ele. Falou, pega meu filho. Quando você for ler, ainda vira as costas para o povo, porque eles não veem. Igual a igreja lá. Aí ele vem e prega. Meia hora de pregação. 6 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais. Ora, a igreja do Senhor está sendo usurpada, roubada, saqueada por estes lobos travestidos de cantor e de pregador e de lobos que muitas vezes nem se traveste de ovelha, nem vem com lobo mesmo e fica mesmo e pronto. E a culpa é de quem? De quem que é a culpa disso? Nossa e dos pastores que estão à frente do rebanho, que dá esses absurdos de dinheiro, tirando das ovelhas, que muitas vezes tiram o pão da boca do filho para ser fiel ao Senhor e dá o seu dízimo e a sua oferta. E ele pega, se acha o cara e traz uns vagabundos desses para dentro da igreja e dá dinheiro, essa quantidade absurda de dinheiro. Irmão, eu acho justo que se dê sim, tem que se ajudar sim, porque o obreiro ele é digno do seu salário, como a Bíblia diz. Mas os absurdos desses aí também já é um pouco demais. Já é um pouco demais. Nós estamos falando de igreja. Nós não estamos falando de mundo. Né? E aí uma obra dessa, voltando aqui nas obras, vai receber qual galardão? Você já recebeu o galardão no mundo. E você já recebeu o galardão em moedas. Né? Compra aí um campo de sangue aí. Faz lá igual Judas lá, com as moedas lá que ele vendeu Jesus. Depois jogou a moeda, compra lá um campo de sangue, pega o seu dinheiro lá e compra um campo de sangue, como você quiser. Mas a obra que você fez, você já recebeu.